primeira fase de lutas e conquistas havia passado. Israel estava na sua terra e agora deveria conquistá-la completamente. Sob a liderança de Josué, muitas nações que moravam em Canaã já haviam sido derrotadas. Com as tribos sabendo as porções de terra que ocupariam em Canaã, restavam apenas vencer as poucas nações que restavam na terra prometida. Tudo caminhava para um desfecho digno de cinema. Israel na sua terra, sob a bênção de Deus, vivendo em paz e feliz para sempre. Poderia ser assim, mas deu tudo errado. Roda a vinheta e vamos para a aula. Estudantes da Bíblia, hoje nós vamos ver o que a Bíblia diz sobre o livro de Juízes. Antes, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, de curtir o vídeo e ativar o sininho. Isso para nós é muito importante e importante para você também, para que você receba a notificação assim que a gente publicar um vídeo novo. Os períodos registrados aqui em Juízes cobrem o período desde a conquista de Canaã até o início da monarquia. Estamos falando aqui de pouco mais de 300 anos. Não sabemos quem escreveu o livro de Juízes, mas podemos dizer que ele foi escrito antes de Davi conquistar Jerusalém. Isso só aconteceu no início do reinado de Davi. As tribos que antes viviam unidas no deserto, agora estavam espalhadas por Canaã, tirando água de poços que não haviam cavado, vivendo em casas que não haviam construído, colhendo de plantações e colhendo frutos de árvores que não haviam plantado. Com o passar do tempo, as tribos foram ganhando independência umas das outras. Aquele senso de unidade de uma só nação foi se perdendo, especialmente depois da morte de Josué. O que unia as tribos era a sua fé em comum. O que Juízes vai nos mostrar é que as tribos falharam em expulsar as nações que ainda estavam em Canaã, permitindo que elas vivessem entre eles, com as suas culturas, com as suas práticas, com suas idolatrias. Não demorou muito para que os israelitas se envolvessem com aquelas práticas e idolatrias. Ao contrário de Josué, que é um livro recheado de vitórias, Juízes é um livro recheado de derrotas. E o que explica tantas derrotas é um trecho que nós encontramos logo no início do livro. Ele diz assim: Faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Sepultaram-no no limite da sua herança em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do Monte Gaás. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. O que é impressionante nesse texto é que a Bíblia diz que se levantou uma geração, não que havia se esquecido do Senhor, mas uma geração que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera Israel. Em outras palavras, se levantou uma geração depois de Josué, depois dos contemporâneos de Josué, que nem sabia como é que eles haviam chegado em Canaã, não conheciam o Senhor. E se eles não conheciam o Senhor, quem eles conheciam? Os deuses das nações vizinhas. A ordem de Deus de imprimir no coração dos filhos o amor ao Senhor não havia sido cumprida. A frase que mais se repete em Juízes é: fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Tornaram os filhos de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor. Mais uma vez, os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor. A gente percebe que a narrativa de Juízes é cíclica. O povo desobedece a Deus. Deus envia uma nação ou nações para oprimirem Israel. O povo clama a Deus por socorro. Deus levanta um juiz que livre Israel dos seus inimigos. O povo permanece fiel a Deus enquanto aquele juiz está vivo, mas quando ele morria, o povo voltava às suas práticas de desobediência a Deus. Os juízes foram homens levantados por Deus para livrarem às vezes uma tribo, ou às vezes toda a nação, da opressão dos inimigos. Eles não eram apenas líderes militares, eram também líderes espirituais que conduziam o povo novamente para a adoração ao Senhor. O que surpreende no livro de Juízes é o amor e o constante cuidado de Deus pelo seu povo. Apesar do passado de infidelidade de Israel, e mesmo sabendo que tudo se repetiria no futuro,
o Senhor atendia os clamores do seu povo tão logo este clamava por socorro. Por 2 vezes, nós vamos ler um versículo em Juízes que vai dar o tom do que foi aquela melancólica e horrível fase da história de Israel. Naqueles dias, não havia rei em Israel. Cada qual fazia o que achava mais reto. Sem uma liderança em comum, cada israelita fazia aquilo que achava mais correto. Capítulo 1 vai nos mostrar que depois da morte de Josué, a tribo de Judá foi a primeira que continuou a conquista de Canaã, com relativo sucesso. Porém, a tribo de Benjamim falhou em expulsar os jebuseus de Jerusalém. A cidade de Jerusalém só foi conquistada dos jebuseus muito tempo depois, quando Davi assumiu o trono de Israel. Só que os benjamitas não foram os únicos que falharam. Manassés, Efraim, Naftali, Asser, Zebulon, Dan, todas as demais tribos falharam em expulsar as nações que ainda estavam nos seus territórios. No capítulo 2, o anjo do Senhor vai até o povo de Israel e os critica por terem desobedecido às ordens de Deus. Por causa disso, Deus não iria expulsar as nações que ainda restavam em Canaã. Elas ficariam ali como adversárias de Israel e os seus deuses serviriam de armadilha. Isso iria testar o povo para saber se eles permaneceriam obedientes à lei do Senhor ou não, além de deixar os soldados bem treinados para as habilidades da guerra. Capítulo 3 traz uma lista das nações que ainda restavam em Canaã. Uma triste nota está nos versículos 5 e 6. Habitando, pois, os filhos de Israel no meio dos cananeus, dos heteus e amorreus e ferezeus e heveus e jebuseus, tomaram de suas filhas para si por mulheres, e deram as suas próprias aos filhos deles, e rendiam culto a seus deuses. Neste capítulo, vemos os juízes efetivamente em ação, começando com Otiniel, que livrou os israelitas da opressão de Cusã-Risataim, que era o rei da Mesopotâmia. Após Otiniel, os israelitas voltaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor entregou Israel nas mãos de Eglon, rei de Moabe. Ao clamarem a Deus por socorro, Deus levantou um homem chamado Eude, e ele era canhoto. Aliás, uma curiosidade, a Bíblia menciona 701 homens canhotos. Todos eles estão no livro de Juízes. Eude fez para si um punhal de 2 gumes e o escondeu debaixo da sua roupa do lado direito. Após levar o tributo de Israel para o rei Eglon, quando estavam sozinhos na sua sala, Eude puxou o punhal debaixo da sua roupa e o encravou no estômago de Eglon, que era um homem gordo. A Bíblia diz que o punhal ficou ali no estômago dele até o cabo da lâmina. Eude reuniu os israelitas e eles venceram os moabitas. Após Eude, Sangar também livrou Israel dos filisteus. A Bíblia diz que ele matou 600 filisteus com uma aguilhada de bois. A aguilhada era uma vara com cerca de 2,5 metros de comprimento com um ferrão na ponta. Capítulo 4 narra a impressionante história de Baraque e de 2 mulheres, Débora e Jael. Os israelitas eram oprimidos por Jabim, rei de Canaã. Ele possuía 900 carros de ferro. O comandante do seu exército se chamava Sísera. Naquela época, Débora, que era profetisa, julgava Israel. Ela era profetisa no sentido jurídico do termo. Era uma pessoa de autoridade. Débora mandou chamar Baraque para comandar o exército de Israel contra o rei Jabim. Porém, a honra da vitória não ficou com Baraque, ficou com uma mulher, Jael. Baraque convocou os homens de Zebulon e Naftali e os ajuntou no Monte Tabor. Ao ser informado disso, Sísera ajuntou todos os 900 carros de ferro e todos os homens que estavam com ele. Deus derrotou todo o exército de Sísera, que fugiu para a tenda de Jael. Ao entrar na tenda, Sísera adormeceu profundamente. Então, Jael pegou um martelo e uma estaca da sua tenda, foi de mansinho sem acordar Sísera e cravou aquela estaca no crânio de Sísera até a estaca penetrar no chão. Capítulo 5 mostra o cântico de Débora. E no capítulo 6 nós temos a famosa história de Gideão. Era o momento em que os israelitas sofriam nas mãos dos midianitas. Os midianitas chegavam em Israel e destruíam tudo. Não deixavam em Israel nem alimento e nem animais. No versículo 6,
nós lemos assim: Assim, Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então, os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Certo dia, Gideão estava malhando, debulhando o trigo no lagar. O lagar era o lugar onde os israelitas pisavam as uvas para fabricar vinho. A eira era o lugar onde eles debulhavam o trigo. Mas Gideão tinha tanto receio que os midianitas roubassem seu trigo, que ele foi até o lagar debulhar o trigo, para não levantar nenhuma suspeita. Ali, o anjo do Senhor se encontrou com Gideão e o comissionou a libertar o povo de Israel da opressão midianita. Gideão tinha uma difícil tarefa pela frente, mas ele levantou um altar ao Senhor e o chamou de O Senhor é Paz. Não importa quantos desafios enfrentemos, nem o tamanho deles, tendo a convicção que o Senhor está conosco, podemos ter paz. A princípio, Gideão dispunha de um exército de 32 mil homens, mas o Senhor reduziu aquele número para 300. Os midianitas e os demais povos que estavam com eles eram mais de 130 mil. Porém, se o Senhor está conosco, podemos ter paz. Gideão venceu os midianitas. No capítulo 8, Gideão foi ao encalço dos midianitas que ainda haviam sobrevivido, inclusive os 2 reis de Midian, Zeba e Salmuna. Todos foram mortos. Diante de tal livramento, os israelitas queriam fazer de Gideão rei. Porém, Gideão disse para eles: Não dominarei sobre vós, nem tampouco meu filho dominará sobre vós. O Senhor vos dominará. Gideão teve 70 filhos. E no capítulo 9, nós vemos que um deles, que se chamava Abimeleque, certo dia foi à cidade de Siquém para convencer os moradores de Siquém que ele deveria ser o rei de Israel. Os homens de Siquém viram aquilo com bons olhos. E a primeira coisa que Abimeleque fez foi matar todos os seus irmãos. Abimeleque, diferente de seu pai Gideão, não era um escolhido de Deus. E uma coisa que Juízes enfatiza são os perigos de uma liderança que não é constituída por Deus. Depois de algum tempo, os homens de Siquém se voltaram contra Abimeleque. Houve guerra entre os homens de Abimeleque e os homens de Siquém. Abimeleque venceu, jogou sal sobre a terra para torná-la infértil, um símbolo de que aquela terra permaneceria desolada para sempre. Depois Abimeleque foi atacar a cidade de Tebes. Os moradores de Tebes se reuniram numa torre alta que ficava no centro da cidade. Ao tentar derrubar aquela torre, uma mulher, do alto da torre, lançou uma pedra de moinho que quebrou o crânio de Abimeleque. Os capítulos 10 a 12 nos mostram outros juízes: Tolá, Jair, Ibissã, Elon, Abdom. Mas desses, o mais conhecido e o que nós temos mais informações na Bíblia é Jefté. Na época de Jefté, os israelitas no sul estavam dominados pelos filisteus a oeste e pelos amonitas a leste. Aquele era o início da Idade do Ferro. Os filisteus haviam trazido a indústria do ferro para Canaã e controlavam a produção, guardando seu segredo a 7 chaves. Uma coisa interessante é que até o reinado de Davi, Israel permaneceu em desvantagem diante das armas e dos carros de ferro produzidos pelas outras nações. Jefté lutou e venceu os amonitas. Entretanto, um voto equivocado de Jefté custou a vida da sua única filha. Fez Jefté um voto ao Senhor e disse: Se com efeito me entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, quem primeiro da porta da minha casa me sair ao encontro, voltando eu vitorioso dos filhos de Amon, esse será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Ao voltar vitorioso para sua casa, sua filha foi ao seu encontro. Jefté, com o coração partido, cumpriu a sua promessa. E o que surpreende é que a filha de Jefté não permitiu que o seu pai quebrasse o voto que ele fizera a Deus, mesmo sabendo que aquilo iria custar a sua própria vida. Alguns se perguntam como é que Deus pode se associar com ações como a de Jefté, de Sansão e de outros. Precisamos lembrar que o livro de Juízes registra um período de decadência moral e religiosa de Israel. Os israelitas estavam longe da lei do Senhor. Juízes nos mostra que Deus age através de homens e mulheres com limitações, com fraquezas, com medos,
com imperfeições. Essas imperfeições são apenas registradas, não são glorificadas, apoiadas, nem muito menos aprovadas. O que se louva em Juízes é a fé e a coragem de homens e mulheres que, mesmo diante de grandes adversidades, confiaram no Senhor e agiram em obediência a Deus. Os capítulos 13 a 16 registram a história daquele que, juntamente com Gideão, é provavelmente um dos mais famosos juízes, Sansão. Era uma época em que Israel estava sob domínio dos filisteus. Certo dia, o anjo do Senhor encontrou-se com uma mulher da tribo de Dan. Ela era estéril. E o anjo do Senhor disse a ela que ela teria um filho. E esse filho seria nazireu, consagrado ao Senhor desde o seu nascimento, e começando por ele, o Senhor iniciaria a libertação de Israel do domínio filisteu. O menino nasceu e recebeu o nome de Sansão. Para Sansão, o nazireu era um voto vitalício, mas Sansão o tratou com tal negligência que poderia até ser caracterizada como desprezo. Certo dia, caminhando pelas vinhas de Timna, uma cidade dos filisteus, um leão novo veio ao seu encontro. O Espírito do Senhor se apossou de Sansão e ele rasgou aquele leão com as suas próprias mãos. Alguns dias depois, caminhando por aquele mesmo lugar, Sansão viu o cadáver daquele leão e dentro do cadáver estava um enxame de abelhas e mel. Sansão foi até aquele cadáver, pegou aquele mel, trouxe para sua casa, deu ao seu pai e à sua mãe, mas não disse a eles de onde ele havia pegado aquele mel. Passado algum tempo, Sansão apaixonou-se por uma mulher filisteia chamada Dalila. Os filisteus foram até Dalila, pedindo para que ela convencesse Sansão a dizer para ela qual era o segredo da sua grande força. Sansão já havia matado 1000 filisteus com uma queixada de jumento. Depois de importunar Sansão de todas as maneiras possíveis, ele, exausto pela insistência de Dalila, disse a ela que ele nunca tinha cortado o cabelo porque era nazireu. Se ele cortasse o cabelo, sua força iria embora. Dalila fez Sansão adormecer no seu colo, chamou um homem que cortou o cabelo de Sansão. Ao despertá-lo por causa dos filisteus, Sansão foi facilmente aprisionado. O Senhor já não estava mais com ele. Os filisteus vazaram os olhos de Sansão e o obrigaram a girar uma roda de moinho. E o seu cabelo voltou a crescer. Todos os filisteus se reuniram no templo do deus Dagon, deus dos filisteus, para comemorarem a vitória sobre Sansão. Então eles tiveram a ideia de trazer Sansão para o templo para zombarem dele. Sansão foi colocado entre as duas colunas que sustentavam o templo. Sansão orou para que Deus desse a ele força uma última vez. Sansão empurrou as colunas do templo, que veio abaixo. Todos, incluindo Sansão, morreram. A seção final do livro compreende os capítulos 17 a 21. Neles, o escritor deixa de lado a história dos juízes de Israel e focaliza 2 incidentes que demonstram o baixo nível de religião e moralidade daqueles dias em que não havia rei em Israel e cada um fazia o que achava mais correto. Capítulos 17 e 18 mostram a história de Mica, que morava em Efraim. Era um período em que as pressões dos filisteus no sul haviam forçado a tribo de Dan a se deslocarem para o norte. Mica havia feito uma casa de deuses, o que era estritamente proibido pela lei. Mas não apenas isso. Um levita que era de Belém de Judá havia sido convencido por Mica para ser ali o sacerdote da sua casa. Isso nos mostra que até os levitas, que eram consagrados para o serviço ao Senhor, também apresentavam um baixíssimo nível de moralidade e religiosidade. Eles também faziam aquilo que achavam mais correto. A tribo de Dan, no seu processo de deslocamento para o norte, chegou às regiões montanhosas de Efraim. Ali eles foram até a casa de Mica e roubaram os ídolos, a estola sacerdotal e as imagens que Mica havia feito. Aquele levita também acompanhou a tribo de Dan. Os danitas estabeleceram para si a imagem feita por Mica. Os capítulos 19 a 21 narram uma horrenda história. Um homem levita que morava em Efraim havia tomado uma concubina de Belém de Judá. Na sua viagem de volta de Belém para Efraim,
Eles pararam em Gibeá, que pertencia à tribo de Benjamim. Um homem idoso os hospedou na sua casa. Naquela noite, os homens de Benjamim bateram na porta daquele homem idoso, dizendo para ele levar o levita para fora, para abusarem dele. Uma ação que lembrava as práticas de Sodoma e Gomorra. Aquele homem idoso implorou para que os homens de Benjamim não fizessem nada com aquele levita e entregou a mulher do levita. Eles abusaram daquela mulher a noite toda. Pela manhã, ela jazia na porta daquele homem. Aquele levita, num segundo ato de atrocidade, esquartejou aquela mulher em 12 pedaços, enviando um pedaço para cada tribo de Israel, para que eles executassem vingança. Capítulos 20 e 21 mostram uma guerra civil em Israel. 11 tribos contra Benjamim. A tribo de Benjamim dispunha de 700 homens canhotos, que conseguiam atirar uma pedra com uma funda num fio de cabelo sem errar, mas eles foram derrotados pelas demais tribos. Restaram poucos homens de Benjamim. Após esta guerra, os israelitas choraram diante do Senhor, pois uma tribo havia quase sido eliminada. Os israelitas haviam feito um juramento de não entregarem as suas mulheres como esposas para os homens de Benjamim. Ao fazerem a contagem de quantos haviam participado daquele juramento, descobriram que os homens de Jabe e Gileade não haviam participado da Assembleia do Senhor quando aquele juramento havia sido feito. Então eles foram até Jabe e Gileade, pegaram 400 moças virgens para serem esposas dos benjamitas. A gente vê nesse mapa a ação dos juízes em toda a extensão de Israel, começando ali no norte, Otiniel, depois descendo um pouco Elon, Ibsã, Baraque, juntamente com Débora, Jair do lado leste do Rio Jordão, assim como Jefté, vencendo os amonitas, Gideão, Tolá, Abdom, mais próximo do Mar Morto, Eude, e mais ao sul, Sangar e Sansão. O livro de Juízes mostra as desastrosas consequências da falta de autoridade quando as pessoas se fazem de lei para si mesmas, adotando os seus próprios princípios de moralidade e permissividade. Este é o relato bíblico que mostra com mais clareza a tendência humana de seguir a sua natureza pecaminosa, até mesmo dentre aqueles que conhecem o verdadeiro Deus. Mas embora os homens possam mudar, Deus não muda. E mesmo que nós sigamos nossas tendências, mesmo que nós andemos de acordo com a nossa própria vontade, atrás dos nossos padrões, seguindo as nossas próprias vontades, independente da vontade de Deus, se arrependidos voltarmos e pedirmos perdão ao Senhor, Ele nos perdoará, Ele nos ajudará e nos levantará. Leia o livro de Juízes e veja um Deus que jamais se esquece e jamais desiste dos seus.